Olá a todos, meu nome é Thiago Urbano e damos início aqui a mais um Vetancast Séries, edição Exponential Meeting 2025. Estou aqui com o Ariovaldo Zani, que ministrou a palestra Mercado de Grãos, Aditivos e Produção de Ração, o futuro para o setor. Ariovaldo ele é médico veterinário formado na Unesp, em Jaboticabal, com MBA em Processos Industriais pela Unicamp e experiência profissional em empresas como Agroceres e BASF. Ele possui profundo conhecimento sobre o mercado de rações no Brasil e no mundo, com foco em produção de proteína animal, desafios e oportunidades do mercado, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Atualmente, ele é presidente da Câmara de Sustentabilidade da BPA, presidente do Conselho Consultivo do Senai para Insumos Agropecuários e Mineração e atualmente é CEO do Sindirrações, o Sindicato Nacional da Indústria da Alimentação Animal. Ariovaldo, um grande prazer tê-lo aqui. Agradeço já de primeira mão a oportunidade pela excelente palestra e agora por esse bate-papo que chega ao público geral. Muito obrigado. Satisfação, viu? Thiago. Vamos lá. Muito obrigado. Ariovaldo, durante sua apresentação, eu tomei nota de alguns pontos que considerei importantes e relevantes e tenho duas perguntas para te fazer que me chamaram bastante atenção. Você mencionou durante a apresentação que a estimativa de safra de milho do Brasil, agora a safra 24-25, é de aproximadamente 120 milhões de toneladas. E logo na sequência você destaca que aproximadamente 19 milhões dessas toneladas, ou 17% de todo esse milho, será destinado à produção de etanol. Na sua opinião, o uso do milho, esse alimento nobre, para a produção de etanol, não poderia gerar ou aumentar ainda esse processo inflacionário dos alimentos? Afinal de contas, ele é insumo para a produção de proteínas? Qual que é a tua opinião sobre esse ponto? Sim, sobre esse aspecto econômico você tem razão, né? Porque é mais um competidor para o grão. Então, o milho utilizado para alimentação humana, alimentação animal, a produção de óleo, agora encontra, já não é novidade, é um insumo utilizado na produção de etanol, de biocombustível nos Estados Unidos. Então, o Brasil também encontrou. Então, é uma oportunidade para o nosso setor agrícola, e inclusive porque se abre a possibilidade de exportação de um biocombustível, um combustível renovável, que traz receita para a nossa balança comercial. E, lógico, colabora, contribui, adicionado também à matriz energética limpa. Você tem o etanol de cana-de-açúcar, que o Brasil é um grande produtor, então é mais uma alternativa para você disponibilizar esse combustível limpo e contribuir para menor emissão, mitigação de gases de efeito estufa, enfim, para a sustentabilidade. Agora é evidente, levando em consideração o exemplo americano, quando durante ali o início dos anos 2000, os Estados Unidos colocaram em prática a política climática de adição crescente do etanol de milho à mistura deles aos combustíveis fósseis, houve, lógico, um reposicionamento do preço do milho, porque é uma indústria. A indústria energética costuma pagar melhor do que a indústria da alimentação animal. Então você tem, evidentemente, um reposicionamento, a gente pode até chamar isso de um fator inflacionário, e o que também estimula bastante, ainda mais a produção, a nossa produção de milho. Nós já somos muito bem sucedidos com as safras, 3 safras, a primeira safra, a safrinha que é de inverno, mais a terceira safra do Mato Piba. Então é um estímulo, porque você pode trazer, como eu disse, mais uma alternativa de receita para o produtor agrícola, uma melhora em preço e tal, traz esses resultados positivos, mas é lógico que nós temos também que levar em conta nessa matriz a quantidade de milho que é exportada para o nosso país, pela nossa produção, e o uso na alimentação animal, que tende a alimentação animal brasileira, a indústria, continuar crescendo a uma taxa entre 1 até 3% ao ano. E é lógico que você demanda mais milho. Muito embora o uso, ultimamente, dos aditivos, boa parte deles,
eles acabam favorecendo a produtividade e aí você substitui parte de grãos, né? Tanto do milho quanto do farelo de soja. Então, de maneira geral, né, como o Brasil é uma economia, né, de mercado aberta e tal, evidentemente que há oportunidade para todos esses tipos de iniciativas, né, e virou um fato. Hoje é fato, é real. Né, a indústria de etanol de milho tem crescido de uma maneira bastante veloz e robusta. E é importante, né, deixar claro que a cada tonelada de milho utilizada para a produção de etanol, aí de 420 a 400 litros são produzidos de etanol. E coisa de 32% a 35%, né, é o DDG, né, que é um coproduto dessa indústria, né, muito rico, né, em aminoácidos e tal, que tem lá sua fração energética também, que serve para a alimentação da pecuária, seja de corte, leiteira, e inclusive avicultura e suinocultura. Perfeito, perfeito. Inclusive o DDG também, né, tem mostrado sinais de expedição crescente ao mercado externo brasileiro, atendendo outros países, né, clientes interessados em comprar o DDG brasileiro. Perfeito, interessante. Obrigado. E aí outro tema também que você falou, e isso chama muito atenção, afinal de contas pode e acredito que vai impactar no custo de produção de ração para os próximos meses, é que há uma investigação de uma possível prática de dumping por parte da China durante o processo de venda da lisina para o mercado mundial de forma geral. E essa investigação está em curso e, dependendo do resultado dessa investigação, pode haver um aumento de taxa para a importação da lisina. Você consegue estimar o quanto poderia ser esse aumento no valor efetivamente da lisina ou da taxa que se aplica na lisina e, de certa forma, o quanto isso poderia impactar na ração de aves e suínos de forma geral, embora saibamos que os níveis de lisina variam para essas rações, mas é um aminoácido essencial e não pode deixar de estar na composição das rações. De fato, né, nós estamos numa fase, né, hoje o DECOM, que é um órgão da Secretaria de Comércio Exterior, ela está numa fase investigativa. Não é? Então houve, evidentemente, o protocolo, a apresentação, a aplicação de um pedido de investigação, evidentemente por um player nacional que produz aqui, e tem lá seus argumentos, né, que são apresentados, que compõem esse processo, onde ele, de fato, para que esse processo tenha sido iniciado, então ele alega que houve prejuízo, né, ao seu negócio ou àqueles que produzem localmente. E aí a investigação é necessária para avaliar se houve essa prática de dumping, ou seja, da venda de um produto por um preço menor do que o custo dele, né? E a China, nesse caso em particular desse insumo, né, nós estamos falando da lisina, as informações que a gente tem, já que há um acesso limitado, lógico, tem informações confidenciais que não são disponibilizadas, mas um acesso limitado a quem tem interesse, concluíram que o DECOM concluiu que a China então não pode ser considerada um mercado para avaliação disso e estabeleceu um terceiro. Isso são regras da Organização Mundial do Comércio, da qual o Brasil é signatário, né? Do tratado lá, o Brasil é signatário. Então os Estados Unidos foram determinados como uma praça para avaliação, né, e comparação. Ainda esse processo não foi finalizado, portanto não há, né, a conclusão se houve dumping naquele período, né, que foi investigado, está sendo investigado, se não houve, e nem tampouco a determinação de uma sobretaxa, né, que isso leva em consideração uma série de fatores, né. O que a gente pode fazer uma comparação é o que se deu na Europa. Então, dentro da União Europeia, um processo parecido, né, ou semelhante se deu, e lá, se eu não me engano, houve, né, a sobretaxa, o produto foi sobretaxado entre 65% e 85% do valor praticado, né? E ele é variável, se aplicando a cada fornecedor chinês, no caso, né? Sim, claro. Então há aqueles em que não foi
estabelecido uma conclusão, não houve processo de dumping, outros sim, de uma maneira ou outra. Então, essa infração ela é tratada individualmente. Perfeito. E a penalidade é aplicada individualmente. Né? Evidentemente, né, que isso traz um desbalanço razoável, porque o setor, o mercado, né, está habituado a pagar um determinado preço, e se há, então, um reposicionamento para cima, tem consequências, né? Principalmente nas atividades de avicultura, suinocultura, né? Que são atividades integradas, intensivas, onde centavos fazem a diferença, né? No quilo produzido e tal. Agora, é evidente, né, que se há uma infração, né, um crime comercial cometido, tem que ser corrigido, né? Então não pode se praticar um preço artificial. Qualquer entidade, né, tem essa visão, enfim, essa percepção, né, que tem que ser ajustado à realidade. Agora, é lógico, né, que você tem que ter um processo bem robusto, porque é algo delicado. Então, precisa ter certeza, né, na conclusão de que, de fato, isso aconteceu. Por exemplo, a lisina produzida no Brasil é a base de cana-de-açúcar, enquanto a lisina produzida, enfim, em outros locais tem como base o milho. Né? E se você observar na linha do tempo, as variações de custo, de preço, né, de milho, de cana-de-açúcar são diferentes. Né? Então, dependendo, né, desse aspecto, no Brasil se produz lisina à base de cana-de-açúcar. Né? Então, pode ser que aí seja também, e a gente entende que é uma variável que o DECOM deve estar levando em consideração a matéria. Essa é uma primeira etapa, né? Que é esse processo de investigação e que o DECOM pode, sim, a Secretaria de Comércio Exterior Brasileira, ela pode, e é comum fazer isso aí, ela estabelece uma medida provisória já sobretaxando. E aí se abre uma segunda etapa, que é um processo administrativo ainda nessa esfera, de interesse público, que aí fornecedores, importadores e usuários, né, clientes que utilizam esse insumo, e, enfim, o cidadão em geral, qualquer empreendimento geral, pode sim contra-argumentar, encaminhar dados e fatos para tornar mais robusto esse processo, seja ele à direita ou à esquerda. Né? Então, ainda essa etapa ainda está para acontecer. E dê certo, né, que o setor que se sente, né, prejudicado deve, evidentemente, colocar ali, se tem bons argumentos para que possa, então, ser considerados. Né? Enfim, né? E na Europa é importante dizer, né, ainda essa sobretaxa que eu falei lá, de 65% a 80%, 5% foi aplicada, ela é naquele regime temporário, provisório. Perfeito. Né? E ainda não se finalizou o processo. Né? E ele tem um prazo, né, a ser cumprido quando essa infração, a penalidade são anos, né, para recompor aquele hipotético prejuízo que foi causado, né, à indústria local. Então, esse é um assunto delicado, mas que está muito alinhado ao que a gente está vendo no momento contemporâneo, né, de defesa comercial, de protecionismo, né, essa, entre aspas, guerra comercial que está se estabelecendo aí. Né? Tomara, né, que a gente não tenha... não venha a sofrer tantas consequências a cadeia de suprimentos, a cadeia produtiva por conta disso. Assim esperamos, aguardar cenas dos próximos capítulos. Ariovaldo, agradeço novamente imensamente a excelente palestra e depois essa oportunidade aí da sua fala poder alcançar um público ainda maior do que esteve presente conosco. Muito obrigado novamente. Tá? Pode sempre contar conosco. Obrigado. Muito obrigado, agradeço você e principalmente ao Cindy Rações. Encerro aqui mais uma edição do Vetancast Séries, edição Exponential Meeting 2025. Obrigado.